Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre ti. Amém, igreja? E que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre todos aqueles que nos assistem por meio da internet, quando e aonde você estiver conectado. Durante este mês de agosto, nós estivemos refletindo, sobre o tema juntos, reticências. Essas reticências é porque a cada domingo nós estávamos falando juntos e dando foco em algo. Isto é, nós estivemos desafiando durante este mês a igreja a juntos voltarmos à comunhão, a juntos experimentarmos um renovo em nossas vidas, olhando para o projeto de Deus em Cristo Jesus, a juntos reconstruirmos os nossos projetos e sonhos, também os sonhos pessoais que foram muitas vezes deixados de lado devido à pandemia. Falamos no último domingo de retomarmos os nossos ministérios, os nossos projetos no serviço de Deus. E hoje nós queremos encerrar esta série, desafiando você a restaurar sua família. A você hoje olhar para dentro de sua casa, restaurar sua comunhão com seu cônjuge, com seus filhos, talvez com seus irmãos, com seus pais, olhar para todos os lados da família. Nosso desafio hoje a você é que é tempo de restaurar também os laços familiares. Talvez você não acredite mais na possibilidade da restauração de sua família. E diante das circunstâncias atuais em que sua família pode se encontrar neste momento, talvez você esteja dizendo a você mesmo, e quem sabe antes de vir para este culto, você disse a si mesmo, meu casamento acabou. Minha relação com os meus filhos se tornou impossível. Não dá mais. Ou talvez alguma coisa parecida como esta. Mas eu quero dizer para você, não existe impossível para Deus. Ele pode restaurar sua casa, Ele pode restaurar sua família. A Bíblia nos apresenta uma história de amor e de infidelidade. Uma história onde o desejo de um homem de desistir do seu casamento, de sua família, se tornou uma opção plausível. Para ele, um homem que foi traído por sua mulher. Mas o amor o levou ao perdão. O amor e o perdão fez com que este casamento e esta família fosse restaurada. Eu estou falando da história do profeta Oséias. E deixa-me então contar esta história de forma resumida para você. E depois, se você desejar, você pode ler todo o livro de Oséias. Então diz assim: o Senhor ordenou a Oséias que se casasse com uma mulher de prostituição. Isto é, uma mulher que vivia no meio de um ambiente imoral. Não necessariamente que ela fosse uma prostituta. Oséias escolhe uma mulher chamada Gomer. Depois de casado, ela se torna infiel a ele e o trai com outros homens.
o Senhor, nosso Deus, usa desse casamento para descrever seu relacionamento com Israel. A família de Oséias acabou simbolizando a infidelidade religiosa dos israelitas. Eles eram, aos olhos de Deus, adúlteros, pois se envolveram, com as práticas pagãs de Canaã e também com seus falsos deuses. Quando o Senhor, nosso Deus, diz que deveriam adorar somente a Ele, somente eles adoraram outros deuses. Esse contexto explica o motivo dos nomes também simbólicos que o profeta Oséias deu aos seus filhos. O primeiro foi chamado de Jezreel, que literalmente significa Deus semeia. E ele estava, na verdade, dizendo, através do nascimento deste filho e deste nome, que o juízo iminente, do Senhor sobre a casa de Israel viria, porque eles haviam semeado a ira de Deus. Então o juízo de Deus viria sobre eles. Depois, a mulher de Oséias concebeu novamente uma menina. E ela foi chamada de Lo-Ruama, que significa desfavorecida. No original, a forma do seu nome significa literalmente, ela não recebeu compaixão. Esse nome alertava que a compaixão de Deus para com Israel era presente, mas ela seria retirada, por isso que é desfavorecida. Essa compaixão que Deus vinha trazendo sobre a nação de Israel, suportando todos os erros que eles estavam fazendo, seria retirada. E o juízo, que havia sido anunciado já pelo primeiro filho, viria sobre eles. Mas a esposa de Oséias, Gomer, novamente dá à luz ao terceiro filho. E o menino foi chamado de Lo-Ami, que significa não meu povo. E esse nome simbolizava então a expressão máxima do julgamento divino, indicando que já não estavam mais debaixo da proteção de Deus, e sim sujeitos às maldições da desobediência. E apesar da infidelidade de Gomer, e do fato dela ter abandonado a Oséias, Oséias, foi atrás de sua mulher infiel. E a comprou de seu amante no mercado. Ele foi capaz de amá-la e perdoá-la, mesmo depois dela ter o abandonado. E abandonado os filhos. Contudo, o amor de Oséias por Gomer fez com que ela e sua família fosse restaurada. O amor venceu. Talvez, eu digo talvez porque realmente eu não tenho como saber o que você está pensando neste momento. Mas muitas vezes nós somos tendenciosos a pensar assim, mas Oséias era um profeta de Deus e Deus o encheu do seu espírito de tal forma que ele pôde perdoar sua mulher infiel. Mas isso não é uma realidade para nós, não é uma realidade para mim. Mas hoje, eu quero apresentar para vocês uma história semelhante à de Oséias, que aconteceu entre nós. E eu quero chamar então você, que está aqui hoje, aqueles também que estão em suas casas, nos acompanhando através da internet, para um bate-papo na sala,
com os nossos irmãos em Cristo, com Davi e a Joyce. Bom, boa noite, Davi. Boa noite, Joyce. Boa noite. Boa noite. É um prazer, né, para mim, poder conversar hoje com vocês e vê-los juntos, restaurados, né, como família, marido, mulher, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu sei que a história de vocês, e vocês vão compartilhar daqui a pouco conosco, é uma história que eu diria impressionante, e eu sei que somente a graça de Deus na vida de vocês pode fazer um milagre que hoje eles vão poder também ouvir aqui e testemunharem. Nós que estivemos perto de vocês, sabemos que vocês viveram momentos muito difíceis, né? E minha intenção, ao trazê-los aqui, para contarem as suas histórias, não é de forma alguma com o fim de expô-los, não tenho essa intenção, mas sim de levar esperança para famílias que estão nos ouvindo agora, as famílias que estão aqui na igreja, as famílias que estão nos acompanhando pela internet, e que talvez já não acreditem mais que as histórias deles possam ser transformadas, né? Já não acreditam mais na possibilidade de restaurarem seus casamentos, a relação muitas vezes com os filhos. E a história de vocês é a história de que o amor de Deus, que é derramado em nossos corações, tem o poder sim de restaurar o que parece irrestaurável, né? Deus fez na vida de vocês, e é por isso que eu queria então que vocês pudessem compartilhar, para que faça na vida também de outros, para que eles possam, através do testemunho de vocês, sim, entender que Deus pode fazer na vida deles também. E é por isso que a gente está convidando aqui. Então eu vou assim, fazer algumas perguntinhas para vocês, para a gente poder ter esse diálogo. Vocês estão casados há quantos anos? Eu sabia que ia sobrar para mim. Se a gente fizesse um bolão aqui, a situação ia ser meio complicada. Mas em novembro nós faremos 14 anos de casados e juntos 18 anos. Bastante. Amém, né? Graças a Deus por isso. Acredito que foi 2 últimos anos, ou nesses últimos anos, aí o casamento de vocês passou por uma prova de fogo. E eu queria então que vocês pudessem contar para nós um pouco disso. Eu quero que vocês se sintam à vontade para poder compartilhar um pouco disso. Como eu disse, entenda que a história de vocês pode levar muitas vidas aqui a também restaurar as suas histórias. Na verdade, acho que esse que foi o intuito nosso, né? As coisas aconteceram em 2019, quando teve o boom mesmo da situação, então, 2 anos atrás aí. E realmente, quando a gente decidiu por mostrar a nossa história, é justamente como fidelidade do Senhor mesmo, como aquilo que o Senhor pode fazer, a restauração do que Ele pode fazer. E as nossas vidas estão aí como um objetivo, assim, que as pessoas possam olhar e dizer, caramba, é possível mesmo, né? Mas eu vou deixar para o Davi contar um pouquinho dessa história para vocês. Por favor. Ela fala tão bem que eu vou falar, só alegria, né? Só alegria. Bom, na verdade, assim, os últimos 2 anos foi só a ponta do iceberg, né, que a gente fala, né, a força da expressão. Eu enfrento já há muitos anos uma dificuldade com a pornografia, né? É algo que já está presente na minha vida desde da adolescência, né, juventude. Acredito que seja muito fácil encontrar pessoas aqui que enfrentam a mesma dificuldade, que enfrentam a mesma dificuldade. E aí uma situação foi chamando a outra. Quando eu falo que é luta, é uma luta mesmo, porque é algo que você não se orgulha, não quer fazer, você busca não fazer, busca se afastar, mas você passa mês, às vezes passa até anos numa boa, mas de repente você se vê naquela situação novamente, né? E às vezes, talvez você tenha sentido isso, né? A vergonha de expor também faz com que você não busque ajuda, né? Jamais. Isso, na verdade, assim, nos últimos tempos eu tenho lido bastante, pesquisado bastante,
E acho que como qualquer pecado, né, ninguém sai, olha, eu cometi um pecado hoje, eu queria compartilhar com você. É muito complicado. E nessa área é muito mais complicado ainda, né? O fato é que a pornografia me levou a buscar prostituição, isso já casado, isso já no meu casamento, e me envolver com uma pessoa do meu trabalho, há 2 anos e pouquinho atrás, já não se apresentou como um bicho de 7 cabeças para quem já tinha uma vida com essa luta, né? Então, o problema foi que, o pastor acompanhou bastante, o problema foi que eu me apaixonei por aquela situação, né? Ao contrário do que eu vinha lutando antes, aquilo para mim se apresentou como algo possível, como eu falei, não, vou por aqui, afinal de contas eu posso ser feliz aqui, eu posso, né? E abrindo mão de tudo que eu tinha, né? Família, a minha esposa, a família da minha esposa, a minha família, graças a Deus, né, estaria ali sempre junto, mas seria difícil me relacionar com a família da minha esposa, com a igreja, né? Então, eu costumo brincar que se você quiser uma cartilha de como destruir o seu casamento, eu tenho essa cartilha, eu sei como fazer isso. Eu espero que ninguém busque essa cartilha aqui, não, né? Por favor, hein, pessoal? esse curso online eu não vou dar, esse curso online eu não vou dar. Então, assim, é de fato você ir deixando, e como o pastor falou, você não vai buscar ajuda, você vai tentar encobrir, mas aí o que aconteceu foi que essa situação, assim, graças a Deus, ela veio à tona, né? As máscaras de fato caíram, né? Bom, eu acredito que essa relação de vocês, igual você falou, tudo isso foi acontecendo, que chegou ao ápice que vocês viveram nesses 2 últimos anos. E eu quero perguntar para você, Joyce, assim, se você puder compartilhar isso conosco, como que você, a Joyce, né, se sentiu, então, ao descobrir tudo isso que ele contou aqui para nós? Para mim é tranquilo dizer, né? Eu sou uma pessoa bem aberta e eu realmente, quando eu vi a situação, eu fui procurar ajuda. Então, assim, como a Joyce se sentiu? Na primeira vez que o Davi, que nós sentamos para conversar, ele somente foi num café e aí ele só disse assim para mim: a situação está ruim, eu acho que eu estou gostando de outra pessoa, não está bom, e o que faremos? Bem resumido. Aí eu olhei para ele, eu que pergunto, o que faremos? Ah, vamos dar um tempo. Então, vamos dar um tempo. Para quem me conhece, sabe que, né, a gente até brinca um pouco do meu sobrenome, né, Cole, tal, não sei o quê, enfim. Então, assim, você quer isso? Então, vai ser isso. Então, você quer? Então, vamos dar esse tempo. Aí, demos esse tempo. Eu fui para a casa dos meus pais, ainda bem que eles me acolheram, graças a Deus. Fiquei lá 37 dias. Mas, até então, eu não sabia que ele já estava com a outra pessoa. Então, para mim, vamos dar um tempo, porque ele quer pensar na vida, e tá gostando de alguém, enfim. E aí eu falei, caramba, já passaram 37 dias e ele não me fala o que quer da vida, eu vou cutucar ele. Aí pelo WhatsApp, e aí? O que faremos? Vai ser isso mesmo? Não vai ser, né? Aí ele falou assim, olha, o que eu tenho, o que aconteceu, você não vai gostar muito. Eu falei, então me fala. Então, também sou desse tipo de, fala logo, foi isso, isso, isso. Aí ele, você não vai me perdoar. Eu falei, então foi isso, isso, isso. Aí ele disse, sim. Eu falei, então eu te perdoo. Então é assim, foi na lata, eu não pensei. Então, já foi logo, eu te perdoo. Ele, nossa, o seu amor me constrange. Eu lembro dessa frase que ele escreveu para mim. E eu falei, tá bom, aconteceu, eu te perdoo, e aí, vamos seguir? Né? O que faremos? Então, eu não tive esse baque, assim, de, meu Deus, me descabelar, eu quero que ele morra, e vou desejar a morte dele, enfim. Não tive isso. Nesse momento, não. Aí nós voltamos, tá, fizemos uma viagem, mas o Davi já não era a mesma pessoa, o Davi ainda, infelizmente, ainda estava com a outra pessoa, e ele não sabia o que queria da vida, e aí foi onde eu recorri às minhas ajudas.
E aí foi Flávia, André, foi pastor, foi família, foi tudo que eu podia imaginar que eu chamava, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso resolver, não estou aguentando. E aí aquilo começou a pesar, porque antes eu tentava, pelas minhas mãos, fazer alguma coisa, né? E eu via que eu não estava dando conta. Aí eu precisei de auxílio. Mas a hora que a Joyce ficou bem ruim mesmo, foi quando soube da gravidez. E aí foi aonde eu me descabelei e a Flávia foi me socorrer. Flávia foi em casa, eu chorei as pitangas no colo da Flávia e eu queria destruir tudo. E aí eu tinha um quartinho de oração, eu picotei todas as fotos no quartinho de oração. E aí eu falei, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que abençoa o Davi, porque dizem que filho é bênção. Vai abençoar o Davi, não vai abençoar a mim? Aí sim, foi onde eu fui ao chão e aí realmente eu não dei conta. Eu falei, se o Senhor é o Senhor mesmo, o Senhor vai ter que fazer alguma coisa, porque eu não estou mais acreditando. Então, no começo, quando eu falei, eu te perdoo, fechou, vamos estar junto? E aquilo começou a enrolar, enrolar. E aí veio a gravidez, eu falei, poxa, você disse que queria estar comigo e você engravidou uma outra pessoa? Como assim? E aí, realmente, aquilo, eu me sentia a pior das piores. Eu até falo, a mosca do cocô, do cavalo, do bandido, enfim, tudo isso aí de ruim eu me senti. E eu me senti pior ainda, porque eu questionava muito Deus. Que Deus de amor é esse? Ele fala que eu sou filha dele, mas permitiu essa situação do Davi com uma pessoa que nem acredita nele, que nem, como assim? E agora? Então, sim, esse foi o pior momento, quando eu soube da gravidez. Porque eu me questionava demais, e aí eu comecei a falar assim, Deus, acho que o Senhor está comendo bola aí, o Senhor não deve existir, ou sei lá o que, o Senhor não me ama tanto assim, porque não é possível. Então, acho que esse foi a pior fase, essa foi. Nesse dia em especial, ainda assim, eu estava tão envolvido, tão cego, né? Hoje eu vejo o quanto eu estava cego, né? Que eu lembro que a Flávia entrou para o quarto com a Joyce, ficou um tempo lá, e a Flávia voltou para a sala e ela falou para mim, olha, ela está arrasada, né? Mas ela está disposta a encarar isso com você, e caminhar com você e tudo mais e tal. E isso, para mim, quando ela fala que o amor dela me constrange, né? É porque não fazia sentido. Eu falei, caramba, né? Até onde que ela vai com isso de, não faz sentido. E eu usava isso muito como uma barreira para o nosso casamento dar certo. Eu falei, eu venho fazendo o que faço há tanto tempo, né? Teve essa situação dessa relação, teve a gravidez, então eu estava usando assim as minhas falhas, as minhas fraquezas até para, de fato, ir para o... Eu vou falar de fato várias vezes, gente. Eu peguei esse tique agora, não sei porquê. Para ver, para não abrir mão, para não voltar para a nossa relação, né? E ela, mesmo nessa situação, ela falou, ela está disposta e tal, e ainda assim eu não me emendei, assim, no sentido de que aquilo já não fazia sentido. Eu falava para minha mãe, mãe, não faz sentido ela me perdoar, e agora, como é que vai ser? Ela vai carregar a filha de uma outra pessoa, etc, etc, etc. Tudo criando barreiras para que eu não retomasse a minha relação com ela, né? Deixa eu aproveitar aqui e dizer algo para todos os casais. O casamento, né, da Joyce e o Davi, como eles falaram, chegou no momento ápice, mas porque havia muitas coisas que não haviam sido consertadas anteriormente. E é muito comum isso na vida de casais. Vão jogando as coisas para debaixo do tapete, não existe diálogo, não se resolvem as coisas, e até que chega um momento que às vezes vive, né, esse ápice. Então, sim, eu quero aproveitar e dizer para vocês, casais que estão em dificuldade, procurem nós, pastores, se você desejar procurar um profissional, mas busquem
resolver as situações de vocês, casais. Né? Nós temos aqui um ministério que trabalha também com casais. Não vai jogando tudo para debaixo do tapete. E eu vi o tanto, né, que foi a luta, né, para que pudesse viver essa restauração. E o Davi estava compartilhando agora há pouco aqui conosco. E uma, acho que das lutas é você enfrentar também o próprio sentimento de culpa, né? E isso foi difícil também, não foi, Davi? Você estava compartilhando aí, né? Sim, na verdade, eu acho que é uma das coisas, é muito engraçado, porque você vai lá, pronto, faz o que acontece, e depois você fica com esse sentimento de ser o pior, não tem cabimento, aquelas famosas frases, não, ela merece ser feliz, né, ela merece seguir o caminho dela, né, e tal. Então, assim, é difícil mesmo, porque você tem o perdão de Deus, que é o mais, né, louco de todos. Você tem o perdão da sua esposa. Eu falei, bicho, e você não tem o seu próprio perdão. Aí que fica complicado. Então, você tem que buscar. É uma cura mesmo, né? É uma cura, porque em um dos nossos assim, tentativas de retomada, vem aqui em casa, tal, não sei o quê. Eu falei, com que cara que eu vou na casa do senhor Elias, da dona Shirley? Bicho, eles estavam fazendo um churrasco e eu cheguei com a mão abanando e eles, Davi, tal, não sei o quê, Luizinho, todo mundo me recebendo super bem, assim, né? Então, aí que parece que você fala assim, poxa vida, o que eu estou fazendo da minha vida, da minha história? E esse sentimento, ele vai, de uma certa forma, assim, você vai, eu preciso me perdoar, porque todos me perdoaram, né? Todos estão me abraçando. Aqui na igreja, esses dias eu estava conversando com o Rafael Lira, né? E a gente... Rafael Lira, né? A gente conversando pelo Zap. Aí eu falei, assim, do nada eu falei, muito obrigado, né? Pelo que vocês fizeram. Tá? Ele falou, a gente não fez nada, né? Eu falei, exatamente, vocês não fizeram nada no sentido de me julgar, de não me receber, de não abrir as portas, né? A coisa que eu mais amo nessa vida é estar tocando na igreja e louvando ao Senhor através do meu talento. Então, assim, esse sentimento de culpa tem que ser trabalhado, e tem que ser superado. E é engraçado que a gente percebe assim como que, eu vou dizer que existe um lado espiritual disso. A Bíblia fala assim que o inimigo lança setas em nossas mentes. E os dois, veja só, né? Então, com o peso da culpa. Poxa, eu causei um estrago no meu casamento, causei um estrago na minha vida, feri, né, a pessoa que eu deveria mais proteger, minha esposa, que a Bíblia nos ensina que a gente deve cuidar. E, por outro lado, a esposa, no caso a Joyce, né, do outro lado, sofrendo por também se sentir a mais miserável. Quer dizer, um se sente miserável pela culpa, né, do erro, e o outro se sente miserável por ter sido atingido e dessa forma. Né? E a gente percebe que o inimigo, então, ele muitas vezes faz isso, ele vai usando dessas coisas para nos destruir. E muitas vezes é as histórias de muitos aqui. De nós vivemos isso. E aí nós precisamos entender essa graça de Deus, né, esse amor de Deus. E é natural que a Joyce sentiu, e muitas pessoas sentem, muitas vezes perguntam, mas como Deus pode fazer isso? Né? Como é que Deus permitiu tal coisa? Nós temos eu sempre falo isso, nós temos uma ideia sempre muito assim, também de ou lançamos tudo para Deus, ou nós lançamos tudo para o diabo, e nenhum nem o outro. Né? Nós não assumimos as responsabilidades das nossas escolhas, das nossas atitudes. Né? E aí fica tudo assim, como se Deus nos dá a liberdade. Né? E nós, seres humanos, respondemos de forma errada a essa liberdade. E Ele nos dá o ensino da palavra para que nós não façamos. Né? Então, assim, de forma alguma, aqui a gente está trazendo essa conversa, não é com a intenção de punir, de atacar, mas de orientar você que está nos ouvindo. A Bíblia já nos diz isso, não adulterar. Não adulterar. Não é? A Bíblia nos ensina a amar de forma incondicional, amar como Cristo nos amou. Então, nós precisamos amar. Mas sabe que assim, estar aqui com vocês, que eu falo, para mim é uma grande alegria, uma grande honra, porque eu olho para vocês e eu vejo que esse ensino da graça de Deus trouxe para a vida de vocês essa restauração, e é muito bonito olhar isso, por toda a história, né, que vocês viveram, né,
por tudo isso que já foi aqui falado e acabou que, né, acontecendo, a separação, mas o amor venceu, o amor venceu. O amor de Cristo também nos faz vencer todas as coisas. É o amor de Cristo que nos faz vencer o pecado, é o amor de Cristo que nos faz perdoar aquilo que parece que a gente não consegue perdoar, né? E nesse sentido, eu falei isso para a Joyce, falei para o Davi, né? Posso dizer aqui novamente, a Joyce é uma grande mulher, né? E realmente valorizá-la, porque o que essa atitude imediata, como ela falou, né? Já desde o início, eu te perdoo, sabe, sem ficar tentando fazer cálculos, né? Porque muitas vezes a gente é assim, né? A gente começa a querer fazer cálculos, mas não, eu te perdoo, vamos consertar e vamos caminhar para frente, né? E ela teve isso, como ela falou, teve o seu momento de dor, teve os seus momentos de choro, né? Teve que, buscou uma amiga, ela falou, né, a Flávia, desabafou, mas tomou uma decisão, que é a decisão que Deus espera de nós. É muito mais fácil a gente tomar a decisão e falar, vamos separar. Não, você me traiu, a Bíblia diz que você me traiu, as pessoas gostam de fazer isso, né? Não, a Bíblia ensina que a gente deve perdoar. A gente deve perdoar. É isso que a Bíblia ensina, que a gente, né, o casal não deve se separar. Né? E a gente promete isso no altar, né? Na dor, na dificuldade, né? Tal, vamos até a morte. E muitas vezes as pessoas esquecem das promessas que fazem para Deus. Mas vocês venceram. E vocês estão aqui hoje porque vocês venceram. E vocês estão podendo contar essa história, porque vocês foram capazes de perdoar, não é? Se perdoarem, deixar a graça de Deus curando. E talvez ainda estão nesse processo, né? Estão trabalhando isso dia a dia, reconstruindo, né? Tijolinho por tijolinho. Mas Deus está com vocês, porque vocês fizeram a escolha que Deus se agrada. Então Deus está com vocês nesse processo. Eu vou perguntar então para vocês, para os dois. O que vocês diriam para alguém hoje que está ouvindo vocês, que está vivendo uma experiência semelhante à de vocês? Durante nessas idas e vindas, eu fui para o pior lugar que uma pessoa poderia ir, sendo que ela está querendo se afastar de Deus ou querendo viver a vida à sua maneira, que foi para a casa da minha mãe, né? Porque a minha mãe é isso que todo mundo conhece já, né? Todo mundo sabe, o tempo todo Deus, o tempo todo oração. Ela está aqui. Ela está aqui, então. Porque assim, se eu quisesse levar a vida ao meu bel prazer, eu não deveria ter ido para lá, né? Então, assim, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque ela, café da manhã, eu acordava, a Bíblia já estava aberta na mesa, assim, tipo, era meio sugestivo, assim, leia este versículo. Então, o tempo todo ali, ela sempre, a gente estava bem na pandemia, tinha culto online, eu estava sempre ali participando com ela e tal. Então, o que eu diria, assim, em poucas palavras, não desista, não desista, volte para Deus, sabe? Um amigo, ele falou para mim um dia, não desista de Deus, sabe? Não desista de Deus. Então, eu diria para essas pessoas, seja lá qual for, eu brinco com a Joyce, às vezes tem umas tretas que é tipo, porque a cueca ficou em cima da cama e tal. É ruim pra caramba, incomoda, eu sei, mas, vida que segue, vamos nos amar, nos perdoar e voltar para Deus. Acho que nesse caso Deus fez toda a diferença, assim. O temor ao Senhor, né? Uma vez eu estava conversando com o Gessé, e aí ele falou para mim, antes da gente começar qualquer conversa, né, aquele jeitão dele, ele, você crê em Cristo, você crê em Deus, porque senão a gente não vai nem conversar, porque não tem a régua é outra, né? Não tem, se você não cogita ter Deus na sua vida, ter Cristo na sua vida, a gente não consegue nem ter um diálogo para buscar um resultado, uma solução para essa sua situação. Então eu diria isso, não desista de Deus, não desista de Deus. É complicado, né? Dar conselhos, né? Mas eu acho que quando a gente passa pela situação, até que fica um pouco mais fácil. Diálogo, né? Uma das coisas que faltou muito no nosso relacionamento. E assim, nós falávamos de tudo.
como foi seu dia, o que você fez, e isso e aquilo, seus alunos, e não sei o quê, não sei o quê, né? Mas não falávamos do necessário, né, do essencial. Então, é assim, entendam que eu levei 3 burdoadas, eu falo. A primeira, quando eu soube da traição. A segunda, quando eu soube da gravidez. E a terceira, foi quando eu soube da pornografia. Não foi a pornografia primeiro. Então, na minha cabeça, não fazia sentido o que estava acontecendo. Quando ele me disse da pornografia, que foi finalzinho meio do ano passado, mais ou menos, que aí as coisas começaram a fazer sentido para mim. Falei, então tem uma explicação. Então, vamos lá, vamos sentar e vamos conversar. Então, se isso tivesse acontecido lá atrás, talvez não, com certeza, nós teríamos resolvido, teríamos pedido ajuda e teríamos nos acertado e aí caminhando junto e talvez não teria essa outra sequência. Mas como ninguém explica Deus, teve uma ordem diferenciada aí, depois a gente vai contar esse trechinho para vocês, mas o diálogo e a compreensão é muito importante. Eu acho que é uma das coisas principais de um relacionamento, o não desistir, que o Davi já falou, o buscar ajuda sim, você não vai dar conta sozinho, mas nem querendo. Né? Mesmo que você interceda e ore, jejue, isso, aquilo, você precisa de pessoas ao seu redor. Você precisa desse auxílio, nem que ela só te escute, ou que fale, você está viajando. Nem que seja só um abraço, mas você precisa disso. E foi as pessoas que nos cercaram, que nos ajudaram, mesmo às vezes nós não concordando com algumas coisas, mas foi onde a gente tomou aí o rumo e foi a linha certa. Então, é assim, vai ter momentos bem difíceis, sim, e ainda tem. Nós ainda passamos por esse processo, né? Mas o fato é, quando o Davi fala não desistir, a gente pensa no amor, né? Então, assim, o amor ele não é um sentimento, ele é uma ação. Então, assim, quando Deus fala que Ele nos amou, Ele deu o seu Filho por nós, Ele teve uma ação de dar o seu Filho por nós. Então, eu amo Davi de tal modo que as minhas ações vão demonstrar isso. Então, o conselho que eu também dou são as nossas atitudes, são as nossas ações. Né? Então, isso faz todo sentido num relacionamento também. E aí, gente, eu tenho uma centena de coisas aí que eu posso falar. Mas isso é para uma outra etapa, para uma outra fase. Se vocês quiserem ajuda, coisas assim, eu compartilho com os irmãos. Mas é mais essa questão, não desistir, buscar sempre a Deus, isso é fato, não tem como, não tem outro meio. Buscar ajuda em outras pessoas e o diálogo e as atitudes. Elas falam muito mais do que qualquer outra coisa. Vocês ouviram, né, o que o Davi e a Joyce falaram, o quanto eles já demonstraram que a fé em Deus, a presença de Deus, foi muito importante. E essa presença de Deus se faz pelo que eles contaram, através dos irmãos, através das pessoas que conhecem a palavra, com aconselho, com abraço, né? Eu diria assim, né? Mais, muitas vezes, até do que eu acho que o conselho, ou estou errado, não, de estar assim, perto, né? Sabe o que aconteceu, pastor? Um dia eu estava ali, a Flávia estava aqui, ela só olhou para mim, aí depois ela desceu e falou assim, você não está bem, a gente precisa conversar. Eu não precisei dizer muita coisa, porque quem me conhece sabe que eu sou toda espontânea, que eu sou no louvor, tal, não sei o quê, porque quando eu estou muito fechada aqui, já alguma coisa aí já rolou. Então, é essa proximidade, né? Às vezes, estar mais próximo de algum irmão, de repente você não precisa dizer mais nada, só o olhar já vai dizer grandes coisas, e aí você, com jeitinho, vai ali, e vai se comunicando, e vai resolvendo. Às vezes, falta um pouco disso em nós, né? De estar mais próximo de alguém. Às vezes, a gente acha que, não, eu e o Davi, a gente vai dar conta, não precisa falar mais para ninguém, eu acho que não tem necessidade de gente mais saber e se envolver, e coisas do tipo, e pelo contrário. Por isso que é importante nós termos alianças né, dentro da igreja, com irmãos. Né? É um grupo pequeno, ajuda muito nisso, porque você cria relacionamento, você firma essa aliança. É onde você pode ter esse desabafar, onde você pode se expor, né, falar das dores, chorar. É importante que a igreja entenda isso. Então, ter um lugar onde a gente possa ser vulnerável. Né? Eu acho que precisamos disso. Não é um lugar... A igreja é isso, não é um lugar para as pessoas acusar, ficar apontando, é para você ser ajudado. E a gente tem que ter esse amor. E eu fico feliz que vocês encontraram isso dentro aqui da igreja. Né? Vocês têm essas alianças, né? Encontraram as pessoas
que orientaram, que levaram vocês a ajudar a vencer, que a igreja foi importante nisto e que Deus continue abençoando. A experiência de vocês, nós já falamos, foi dolorida, difícil e exigiu muito amor, exigiu muito perdão, muita entrega, né, de vocês para poderem superar toda a dor e começar a reconstruir a vida de vocês a dois. E a gente sabe que o que vocês viveram não foi algo aprovado por Deus. Nós sabemos disso, né? A experiência de vocês. Não, a Bíblia é clara nisso. Mas do erro, assim a gente pode dizer, né? Deste pecado, do adultério que houve, nasceu uma menina, a Lara. E o que significa hoje a Lara para vocês? Davi, Joyce? Primeiro dá um nó na cabeça, né? Porque você tem que... Eu sou desde sempre da igreja, eu vi muita coisa dentro da igreja, a gente ouve muita coisa dentro da igreja, e a gente fica com aquela coisa do o fruto do pecado, né? Aquela coisa toda, até às vezes quando é casal, que tinha pretensão de casar, mas tinha criança antes do casamento, etc. e tal. Mas, assim, você tem que tentar desconstruir toda essa questão e entender, como o pastor falou, a situação de longe foi aprovada por Deus, não foi um plano de Deus o Davi se envolver com uma outra pessoa e cometer adultério e fazer a Joyce sofrer e tudo mais para ter uma linda menina. Não vejo Deus brincando de Deus, assim, né? Mas o fato é que a Lara, a vida da Lara é uma responsabilidade que hoje eu tenho e tenho enxergado o quanto a Joyce tem abraçado essa causa também. E ela eu tenho um amor muito grande por ela, que não poderia ser diferente, ou poderia até ser diferente, mas eu tenho um amor muito grande por ela. E ela é uma responsabilidade muito grande assim, para mim. Eu vejo na Lara também um compromisso de levar a Lara até Deus, né? de conduzir a Lara nos caminhos do Senhor. Eu creio que a Lara vai ser bênção no ambiente familiar dela lá também. Eu viajo nas ideias assim, né, de deslumbrar algumas coisas futuras. Quero que ela toque bateria, sim. Mas assim, eu creio que ela vai ser um instrumento nas mãos do Senhor, assim. Amém. Eu acho que para mim é mais difícil, né? Dizer que a Lara é para mim. Eita. Não. A gente fez um monte de coisa e na hora de dizer, de repente, não saia tudo que a gente espera. Mas como eu disse, né? Eu ressalto que ninguém explica a Deus, né? E Deus é tremendo. Então é assim, para o Davi e para a mãe biológica de sangue da Lara, é muito fácil amá-la. Poxa, é filha deles, né? Teve um relacionamento, teve a gravidez, teve acompanhamento, e viu o parto, isso, a amamentação. Isso. Então, o vínculo deles, a ligação deles é inexplicável, né? Puxa, então, assim, eu considero como mais fácil. Então, vamos para o meu lado, como madrasta, mãedrasta ou coisa do tipo. A minha ligação, a minha ligação com a Lara, eu falo que ela é muito maior do que a do Davi. E aí ele pode até achar que não, mas aí eu explico. Porque eu teria uma pseudo-obrigação, né? Você é o pai, caramba. Você é o... Eu não. Eu poderia simplesmente, a Lara está ali, vou cuidar, sim, mas, chorou, vai, pai, se vira, faz alguma coisa. Não. Então, a minha ligação com ela é maior, porque aí eu penso no sentido de eu escolho amar a Lara todos os dias. E aí são as minhas atitudes, né? E eu volto a dizer sobre o amor, serão as nossas ações. Então, todos os dias eu levanto, e aí acontecem zilhões de coisas, mas aí eu decido amar a Lara. Então, eu decido
que eu não vou pensar nas coisas que aconteceram, que me machucaram, que foi isso, que foi aquilo. Então, eu decido viver esse momento com a Lara. Então, como eu quero apresentar a Lara para a igreja? A Lara é minha filha. O amor que eu tenho por ela é de mãe e filha. Não mãe de sangue, biológica, enfim. Mas é um amor que vai além disso. É uma escolha. E uma escolha bem difícil. Porque a Lara vem acompanhada de um monte de coisas que interferem, que às vezes não nos ajudam. Mas eu esqueço esse monte de coisas, deixo elas ali no cantinho e eu vejo o que realmente importa. Então, a Lara hoje é bênção nas nossas vidas e isso às vezes parece ser inacreditável. Quando a gente sentou uma vez com o pastor falou, olha, ela pode ser bênção em tudo. Aí o Davi, não é possível isso. Imagina. Você tá louco, de forma alguma, esse pastor está viajando. Não entrava na minha cabeça nada disso. Essa luz, essa mesa, não entrava na minha cabeça nada disso. Né? Então, se você falasse para mim alguns anos atrás, não, Deus tem um... Que Deus não tem, né? Mas hoje, vendo tudo isso, só tem uma palavra mesmo, que é Deus mesmo, não tem jeito. E assim, a minha família e a família do Davi, as pessoas que estão próximas da gente, que têm acompanhado esse processo, eles acham até estranho, falam, nossa, ela se dá tão bem com você. Nossa, mas ela... Outro dia a gente estava em casa e ela chamou de mamãe. Eu só! Eu falei, olha, Davi, nunca na minha vida que eu iria tratar essa situação desse jeito. Jamais. Então, quando as coisas aconteceram, eu dizia assim, quando a gente namorava e tudo, eu falei assim, Davi, se eu perceber que aconteceu alguma coisa com você, com outra pessoa, não sei o que, você me esquece. Você me esquece e vai procurar, que eu não quero saber que isso, que aquilo. Tanto que isso foi uma das coisas que ele ficou com receio de me contar. Porque ele, na cabeça dele Joyce, não vai dar não vou conseguir falar nada para ela. E não. E aí Deus vai modificando a gente, Deus vai cuidando do nosso caráter, Deus vai transformando e Deus vai moldando. E hoje a Joyce é uma babona pela Lara, que é a minha filha do coração, alguém que eu escolho amar todos os dias da minha vida, alguém que eu quero sim que conheça Jesus Cristo, alguém que eu quero que a igreja acolha, alguém que eu quero que cresça conosco, alguém que faz parte da minha família, que todos ali agregaram ela, isso é sensacional. Isso é impressionante também, a forma com que a família dela, primeiro me recebeu, né? Então já foi fantástico. E o amor, o carinho que eu vejo sempre, né, que eles disponibilizam para Lara é constrangedor. A forma com que eles não poderia ser diferente. A igreja precisa abraçar e amar. Nós muitas vezes falamos, aquela pessoa, né? E não me referindo só a Lara, mas de maneira geral, pessoas que nascem de uma relação indesejada, de uma relação como extraconjugal, e às vezes as pessoas dizem assim, ela é fruto do pecado. Eu quero que você entenda uma coisa hoje. Você é fruto do pecado. Todos nós somos frutos do pecado. Desde Adão e Eva, nós já nascemos no pecado. Então, não existe essa coisa de você jogar sobre uma pessoa que ela é fruto do pecado. E toda vida humana é amada por Deus. Cristo Jesus na cruz atraiu todo ser humano. A Lara e todos aqueles que vierem depois dela, todos que aqui estão, todos que estão nos ouvindo pela internet, você foi atraído por Cristo na cruz. Ele te ama. Embora você também é fruto do pecado, mas Ele te ama. Ele morreu por você na cruz. Ele pagou o preço do sangue, Ele derramou seu sangue, Ele pagou o preço. Esse preço para que você fosse justificado. E também Ele fez isso pela vida da Lara, dessa pequenina. A Lara
recebe o mesmo amor de Deus que todos nós aqui recebemos. Nada diferente. Então, de forma alguma, nenhum de nós podemos apontar o nosso dedo e ousar dizer em qualquer momento da história que ela é fruto do pecado, como quem quer dizer que ela é fruto de um adultério. Então, daqui em diante, nós, a igreja aqui, PIB Itapevi, todas as vezes que você olhar para a Lara, você vai falar, ela é fruto do amor de Deus, bênção de Deus. E eu vou pedir para a avó dele estar ali com ela, trazer a Lara aqui para nós, para a igreja aqui, né, também conhecê-la. Aqui, a pequenina Lara. Bênção de Deus. Hoje nós vamos ter o privilégio de apresentar a Lara aqui. E nós vamos fazer isso. Eu quero dizer assim a todos, eu sempre digo isso, porque quando nós apresentamos uma criança a Deus, nós estamos de fato nos comprometendo com Deus, de criar, né, esta criança, e no caso, né, agora aqui o Davi e a Joyce, os pais estão se comprometendo com Deus, de criar a Lara na palavra de Deus, de cuidar para que o coraçãozinho dela cresça unido com o coração de Deus, de tornar ela, então vamos assim falar, uma discípula, né? Ou como cantavam os antigos, uma florzinha de Jesus, né? É isso que nós fazemos quando nós apresentamos uma criança ao Senhor nosso Deus. É um compromisso que os pais assumem diante de Deus de fazê-lo. E nós vamos fazer isso hoje com muita alegria no coração. Ela chegou, ela é bênção de Deus, vai ser bênção nessa casa e nós vamos abraçar ela como bênção. Eu quero dizer assim para você, Davi, para você, Joyce. Eu estou aqui, estava me contendo para não chorar também. Porque eu vejo a graça de Deus na vida de vocês e naquilo que Deus está fazendo. E o amor é exatamente isso. O amor são atitudes que nós tomamos todos os dias. O amor não é algo que se faz com palavras, mas tem que ser fatos e verdade. E nós vamos, né, viver isso, abraçando também a Lara junto com vocês. E quero que você saiba que a igreja aqui, ela está aqui para ser parceiro de vocês, na formação da Lara. É vocês que vão guiar, é vocês que vão ensinar, é vocês que vão fazer isso todos os dias. Essa responsabilidade é dos pais, não é da igreja. Essa responsabilidade de formar o caráter, formar, não é, ela, é de vocês. Não é da escola, é de vocês. Mas nós queremos ser parceiro de vocês nessa construção também da vida dela com Deus. Amém? Então nós vamos orar, e agora eu vou pedir para toda a igreja se colocar em pé. Joyce, você pode ficar sentadinha. Eu sei que você está com, né, pode ficar sentadinha, está com probleminha no pé. Nós vamos estender as mãos sobre essa vida, convido você a fazê-lo. Nós vamos orar agora ao Senhor, nosso Deus. Deus amado e eterno, nós hoje ouvimos um belo testemunho. E nós hoje também estamos aqui estendendo as mãos sobre a vida da Lara, Senhor, como igreja. E oramos para que Teu Espírito, Senhor, a envolva, de tal maneira que a Lara, Senhor, ela cresça cheia da graça e do conhecimento do Senhor. Que a sua vida seja, Deus, um manancial de águas vivas. Que o falar da Lara, que o caminhar, que o pensar, seja sempre, Senhor, santo, puro. Deus, que ela seja sempre um reflexo
da sua graça, da sua bondade, do seu amor. Que sua vida, Pai amado, seja abundante e que ela cresça cheia de saúde e graça, sempre, para todo sempre. Nós a abençoamos hoje como igreja, Senhor, em Teu nome santo. E que o Senhor conceda ao Davi e a Joyce sabedoria para educá-la, criá-la. Que o Senhor conceda aos pais, ó Deus querido, um espírito, Senhor, temente, para que possam cumprir o voto que eles estão fazendo aqui, ao apresentar a filha a Ti, Senhor. Porque hoje eles assumem diante desta igreja o compromisso de guiá-la, cuidá-la, prepará-la para que ela o conheça e Te sirva sempre, Senhor. Abençoe a vida do Davi e da Joyce, para que eles possam cumprir isto, ó Deus. E abençoe a nós como igreja, para que juntos possamos ser esses parceiros, que possa ajudar a Lara no seu desenvolvimento espiritual. Nós oramos, nós Te agradecemos, no Teu nome santo, Jesus. Amém. A Daniela, ela vai trazer para vocês um presentinho para a Lara, né? Nós vamos, né, encerrar este culto com louvor. Então o Ministério de Louvor está agora. Que Deus abençoe a todos.